Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Nesse Chester News eu queria falar sobre os assuntos que se passaram na semana anterior, mas sobre a questão da guerra na Ucrânia, da Rússia, e também surgiu um artigo da BBC falando que talvez o eixo, do poder mundial econômico estaria se deslocando para o Oriente, para a Rússia e China, os islâmicos. Bom, eu gostaria de dar minha opinião sobre a influência, do mundo ocidental, Estados Unidos e Europa, na constituição do mundo moderno. Muitas pessoas aqui no Brasil são anti-americanos, anti-europeus, e, segundo pesquisas, metade dos brasileiros admira os Estados Unidos e Europa, são pró-americanos, e metade praticamente odeia os americanos, gostaria que o mundo fosse diferente. Eu acho que a maioria das pessoas elas não tem assim uma noção clara da importância que os Estados Unidos têm para o mundo, né? O mundo antigo, na época medieval e na antiguidade, Roma, antiguidade clássica, as pessoas elas não tinham valor algum. Os súditos, dos reis, das rainhas, dos imperadores, dos ditadores, eles oprimiam as populações, e os Estados Unidos, para quem não conhece, foi o primeiro país do mundo a ter uma república no modo moderno. Os americanos estudaram os filósofos na antiguidade e quiseram fundar uma república ao estilo antigo, da antiguidade de Roma, onde houvesse liberdade, os valores do iluminismo, da ciência, da razão. Inclusive, isso é muito valorizado nos Estados Unidos, os inventores, a ciência, né? Então, assim, os Estados Unidos, ele é praticamente um governo iluminista, do mundo. E eles fazem guerras no mundo. Os Estados Unidos, para quem é contra, realmente eles fazem muitas guerras. Surgiu alguns posts, memes, falando das guerras dos Estados Unidos. Algumas não tem muito sentido, eles agem em interesse próprio, é óbvio, dá para perceber isso, em razão de petróleo no Iraque. Mas algumas guerras que os Estados Unidos fazem, eles fazem realmente em favor da liberdade do mundo, do capitalismo, da democracia. Para você ter uma noção, existiam mais ou menos 14 democracias no mundo. Depois que os Estados Unidos fizeram várias guerras para expandir a liberdade e a democracia no mundo, hoje, se eu não me engano, dos 200 países, 120 são democracias no mundo. Então, assim, as guerras dos Estados Unidos, elas são horríveis também, algumas são repudiáveis, mas eles mantiveram o mundo aberto. Com essa questão, da Rússia fazendo guerra também, a gente não está acostumado fazia tempo que a Rússia não demonstrava o seu poder. Não vou entrar no mérito se eles estão certos ou não em defender o próprio território, se a Ucrânia foi longe demais ou não, não quero entrar nesse mérito. Mas, assim, poderia estar acontecendo na atualidade uma mudança de eixo de poder, né? A China já é um país muito poderoso economicamente e militarmente. A China está demorando para se posicionar na questão da Ucrânia, na minha opinião, porque saiu na mídia que o Putin pediu para a China, na verdade a China pediu para o Putin não iniciar a guerra antes dos jogos de fim dos Jogos de Inverno de Pequim, né? Jogos de Inverno são esportes dos países que tem neve, né? O Brasil participa, mas os países que tem tem um ambiente frio, que tem gelo, são mais tradicionais esses esportes, tipo esqui, snowboard, esses negócios assim. E a minha opinião, eu não tenho, informação privilegiada, mas eu acho que o Xi Jinping ele deve ter falado assim, ó, faz a guerra, e se você não aguentar sozinho, eu te apoio, vamos dizer assim, em algum determinado momento. Por quê? A China ela passou com porta-aviões no Estreito de Taiwan, demonstrando força em Taiwan. O Biden, na sexta-feira, tentou fazer uma reunião com o Putin, com o Xi Jinping, para fazer ele não apoiar a Rússia na Ucrânia. Na verdade, ele tomou uma invertida. Na verdade, o Xi Jinping que deu um recado para ele, ó, se vocês
se intrometerem com a questão de Taiwan, as relações entre China e Estados Unidos vai mudar drasticamente. Enfim, o Biden foi tentar ameaçar a China a não ser muito aliado da Rússia e acabou tomando uma invertida sobre Taiwan. Isso daí foi o que aconteceu sexta-feira. Então, assim, é muito provável que a China também talvez tente recuperar Taiwan. Para quem não sabe, assim, Taiwan já é um território da China. Só que o Reino Unido teve uma participação ali. O Reino Unido ficou acho que 100 anos como responsável pelo território de Taiwan. Quando teve a Revolução Comunista na China, os capitalistas eles fugiram para Taiwan. Então assim, Taiwan tecnicamente é a da China ainda. Só que o Reino Unido falou que devolveria para a China, esse prazo acho que recentemente, né, o Reino Unido devolveu Taiwan para a China, só que o Reino Unido falou que eles deviam de prometer manter a liberdade de Taiwan. Taiwan, assim, a não ingerência de assuntos internos, político, econômico, que Taiwan ele preza pela própria independência, porque não as regras que a China tem, né, da China não são muito seguidas em Taiwan, que é até praticamente ali um território independente, mas tecnicamente Taiwan ainda é da China. A China tem uma questão clara de que Taiwan é deles e os Estados Unidos ficam provocando, enviando armas, a Europa também para Taiwan. Então, assim, o Ocidente fica aguçando a independência de Taiwan, enviando armas, apoio, moral, igual fizeram com a Ucrânia. Só que a Ucrânia, por exemplo, já foi da União Soviética, então essas questões são meio delicadas, porque vou dar um exemplo, igual o Brasil. O Brasil perdeu o Uruguai, por exemplo. O Uruguai era parte do Brasil. Não que o Brasil tenha direito de invadir o Uruguai, nada disso, mas assim, é complicado na história de um país quando um território já foi parte seu, igual as Malvinas para a Argentina, né? Tem questões separatistas também, territórios que fazem parte, mas não querem fazer mais parte, igual a região sul do Brasil, que tem o movimento Sul é meu país, dos 3 estados do sul. Tem a região de Quebec nos Estados Unidos, enfim, tem naquela região separatista na Espanha também, a Catalunha. Portugal era da Espanha, por exemplo, e se separou, virou um país independente. Então, assim, a política ela é meio lenta, demora às vezes anos, séculos para. Só que existem as fronteiras políticas, elas não são totalmente estáveis. Às vezes, devido a decisões diferentes, o gosto da população, a inclinação cultural, política, econômica, fazem as regiões lutarem pela independência ou para se unir a um determinado estado ou sair, igual o Brexit, por exemplo, né, do Reino Unido que sai da União Europeia. Então, assim, a política é uma coisa viva. As fronteiras elas não são igual a gente estuda na escola, aquele globinho lá perfeitinho. Não é assim. Há uma certa a política, os países são como se fossem organismos vivos políticos. Eles às vezes englobam outro território, às vezes perde território. Então, assim, não é uma coisa tão, né? Às vezes, igual a gente estuda na África, foram feitos territórios ali artificiais pela Europa que criam muita briga, muito sofrimento. Tem a questão dos curdos, por exemplo, que é um povo que não tem território, mas vive ali entre a Turquia e os outros países, a Síria. Eles têm uma nação, mas não têm território. Então a política, ela é realmente. As relações internacionais são coisas complexas, são vários elementos. Quando a gente fala que uma coisa é complexa, é que não depende de um fator só, depende de vários ali ao mesmo tempo. E até os diplomatas que estudam relações internacionais, se atualizam, às vezes eles erram, cometem gafes também. Então, assim, política externa é uma coisa séria. Não dá para assim, eu vou ser aliado do que eu acho legal. Ou... não é por aí. Né? Igual eu falei, se os Estados Unidos caírem do poder mundial, eu acho, na minha opinião, que o mundo não vai ser algo melhor do que é. Porque desde a época do Iluminismo, os Estados Unidos lutaram pela liberdade, pela valorização do indivíduo, a proteção do indivíduo em relação aos abusos dos estados, né? Eles têm aquela coisa do liberalismo avançado. Então, assim, isso deu dignidade para o ser humano. Nos países árabes, Rússia e China, eles estão há 2, 3 mil anos atrás, onde quem manda, quem é do governo manda e quem é da população obedece e acabou. Entendeu? Então, assim, na minha opinião, os Estados Unidos fazendo um governo do povo,
a democracia, ouvindo, liberdade de expressão. E é isso que falam quando dizem que os Estados Unidos é o farol da cidade na colina, é o farol do iluminismo, da liberdade no mundo, do mundo livre. Porque realmente, se os Estados Unidos cair, a China, né, que essa questão é invadir Taiwan e a Rússia e a Ucrânia começarem a demonstrarem força militar e os Estados Unidos e a Europa não fizerem nada, pode estar aí uma época de transição. A gente está vendo aí, talvez, os Estados Unidos e a Europa dando poder, passando poder para a China e Rússia. Se isso vai ser bom, na minha opinião, os árabes têm, né, eles são uma cultura muito antiga também, mais de 1400 anos mais ou menos, e eles são um país autocrático. As mulheres não têm liberdade alguma, né? São regimes que vivem da religião, da questão do homem ser superior à mulher. Na Rússia e China, o governo é superior que o cidadão, então assim, o governo decide, você cuida da sua vida e o governo toma a decisão por você. No Ocidente, tem a liberdade individual que os Estados Unidos lutou em vários milhares de guerras para manter essa liberdade continuamente. Mas algum pode falar, mas os Estados Unidos apoiam a Arábia Saudita, que é uma ditadura. Tem exceções. Mas, no geral, igual o Biden fez a reunião das democracias contra as ditaduras. Tem mais de 100 democracias, inclusive o Brasil foi convidado, né, a participar desse evento. Realmente, se existir uma nova Guerra Fria atualmente, ela não é mais capitalismo, comunismo, porque isso já virou uma coisa assim batida do passado. Agora está tendo um embate no mundo, a nova, a Segunda Guerra Fria 2.0, é a questão dos países livres contra os países autocráticos, ditatoriais e teocracias, que são os árabes, que a maioria dos países árabes na África, Oriente Médio, são ditaduras teocráticas, né, que manda ali a religião. E é do Deus de Abraão também, mas é uma questão ali fora do mundo iluminista dos Estados Unidos, Europa e aqui do Brasil, aí, em regiões ali da América Latina e partes da África. E a Austrália também é considerada Ocidente, a Coreia do Sul e o Japão, apesar, não é um Ocidente geográfico, é um Ocidente, vamos dizer assim, que alguns analistas consideram Ocidente valores de liberdade, capitalismo, democracia. O Japão, Coreia do Sul e a Austrália, apesar de estarem na Ásia e Oceania, eles fazem mais ou menos parte do mundo ocidental ali. São aliados ex-OTAN também dos Estados Unidos. A Austrália tem um intercâmbio muito grande com a Europa e os Estados Unidos por serem, né, ex-colônias britânicas, enfim. O mundo livre é resultado das guerras dos Estados Unidos, querendo você goste disso ou não. Se os Estados caírem, na minha opinião, caírem, o que eu digo? Os Estados vão existir, mas é igual ao Reino Unido. O Reino Unido era um império, ele continua sendo o Reino Unido, mas não tem o que diz cair, é cair o poder e a hegemonia dos Estados Unidos. Se essa hegemonia passar para a Rússia, China e os árabes, eu acho que eles vão impor regimes ditatoriais, inclusive aqui no Brasil. Essas coisas elas espalham no mundo, né? O mundo da política é igual ao mundo da moda, da tendência, de tecnologia, espalha isso daí no mundo inteiro. Então eu acho assim, que se a China, que já é uma ditadura muito forte, dominar o mundo, com certeza ela vai espelhar outros países a seguir o exemplo. O Brasil pode virar uma ditadura também. É bem capaz, se a China dominar o mundo, os Estados Unidos perder relevância, o mundo vai ter muito menos liberdade. Você não vai poder, quem é jovem, que gosta de internet, liberdade de expressão, YouTube, vai ter que conviver ali com decisões arbitrárias, né? Tipo, igual tirar o canal do ar, de YouTube, tirar tal veículo de comunicação do ar. Em mundos ditatoriais isso é comum. Você não pode dar sua opinião, liberdade de expressão praticamente não existe, e é isso. Eu particularmente torço para que os Estados Unidos mantenha-se no poder mundial. Para a liberdade, o iluminismo, a ciência, a razão, a liberdade de expressão, capitalismo, democracia, liberdade continuar. O valor do indivíduo perante os estados, a proteção do mais fraco, isso é o que os Estados Unidos continua defendendo e o Biden também na Europa. Agora, inclusive, né, muito se falou também nas reuniões da ONU, do Zelensky e tal, da porta-voz da Rússia, foi a ordem internacional. O que é isso? Tinha uma questão que era
praxe na ordem internacional nos últimos aí 70 anos era que os países tinham direito à integridade territorial. Então os países grandes geralmente respeitavam um país pequeno, igual o Brasil invadiu o Uruguai, Paraguai, isso não existia há muito tempo. Então assim, a Rússia invadiu a Ucrânia, ela criou um precedente que já era uma coisa que parecia ali um direito adquirido, um costume internacional já muito grande, muito antigo. Parece que aquilo lá foi para os ares assim em muito pouco tempo. E é isso, eu acho que as recentes notícias da Ucrânia parece que está tendo uma nova rodada de negociação. O Zelensky da Ucrânia finalmente aceitou não fazer parte da OTAN. Isso mostra o quanto ele estava disposto realmente a fazer parte da OTAN, o que mostra que a narrativa russa estava com razão, de que a Ucrânia estava realmente disposta a querer entrar na OTAN. Para quem não entende, a OTAN é inimiga da Rússia, é uma aliança militar que é igual uns amigos, fala assim, ó, tem uns caras que não gostam de você no seu bairro, eles falam, vamos aumentar a aliança ali para pegar você. É uma coisa, na aliança militar é briga, violência, e você falar que vai entrar numa aliança contra você, é lógico que o Putin vai achar isso como uma ofensa à integridade territorial da Rússia, né? Eu acho assim, eu achei impressionante desde o começo dessa guerra como as sanções econômicas foram muito fortes, como a mídia ocidental em geral pegou pesado com os russos, então até aumentou essa questão de russofobia, né? Então, os russos eles começaram a ser mal vistos, não só o Putin, os oligarcas russos, como parece que você ser russo ou ter uma coisa ligada com a Rússia é questão de você é um criminoso, o que eu acho um absurdo em pleno século XXI você perseguir pessoas também em razão da política de Estado. Os russos, eles não são o Putin. Muitos russos não concordam com essa guerra também. Então não acho legal você discriminar os russos por causa de uma decisão do governo, do Putin, entendeu? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. É igual os americanos, eles fazem coisas idiotas, tem muitas pessoas que não gostam do americano. Outra coisa é você ter um vizinho, amigo americano e tratar ele mal em razão de que você não gosta aí da política oficial dos Estados Unidos. Isso daí não tem nada a ver fazer isso daí também, na minha opinião. E é isso, eu acho que a guerra, na minha opinião, ela tende a arrefecer, embora a Rússia esteja atacando bastante a Ucrânia, né, o mapa que dá para ver que os russos eles estão avançando cada vez mais no território. A gente não sabe se eles têm intenção de invadir todo o território russo da Ucrânia, né, a Rússia, por parte da Rússia, mas parece que o Zelensky está mais disposto a negociar. Alguns relatos, notícias, né, que eu vi no grupo, em vários locais, falam que os soldados russos que estão sendo capturados estão falando que eles não apoiam a guerra também, eles também tiveram ordens de destruir tudo, né? Então parece que o Putin deu ordem de destruir crianças, jornalistas, mulheres, né? E realmente a gente viu que centros que estavam com refugiados, né, inclusive aquele teatro que tinha várias crianças, foi atacado. Então, inclusive também na semana que passou, eles usaram um míssil hipersônico que tem uma capacidade de destruição muito maior. Então, a Rússia está dizendo, ó, a gente tem armas cada vez mais potentes, piores ainda, que podem causar mais destruição, mais ainda do que já está sendo destruída a Ucrânia. A gente tem que lamentar, né, a parte nossa espiritual, a gente sempre, o Deus, ele sempre é a favor da vida, né, de você valorizar a vida. Tudo que destrói a vida é desagradável para Deus. Então, assim, do ponto de vista espiritual, toda guerra ela é uma ofensa a Deus, mas do ponto de vista de relações internacionais, da razão, o Putin ele está fazendo o que ele acha que é necessário para a segurança da Rússia, né? Como eu já disse em vídeos anteriores, a Rússia é um país que está a geopolítica influencia muito. Igual eu falei, o Brasil ele está numa ilha que é as Américas, que os Estados Unidos faz um monte de guerra, a gente não precisa, o brasileiro não precisa fazer nada porque os Estados Unidos já faz várias guerras no mundo para manter a liberdade no mundo. E o Brasil ele tem paz porque ele está isolado, como se fosse a Austrália. As Américas são praticamente uma ilha gigante. A gente não precisa ter de guerra. Agora a Rússia, ela tem a China embaixo, já foi atacada pelo Japão, os mongóis que eram guerreiros igual da época do Gengis Khan, eles eram
guerreiros ferozes, também os árabes embaixo da Rússia e do lado da Europa, que estava sempre em guerra. A Rússia já teve momento na antiguidade, na história, que tinha 5 inimigos atacando a Rússia ao mesmo tempo. Então, assim, a Rússia, questão de guerra para eles é comum, é normal ter vários inimigos ali ao mesmo tempo. Então, os russos é um outro nível ali de questão de segurança. E eles entendem ali que aquela região da Ucrânia mexeu ali, acabou. É igual xingar a mãe ali, passa do limite total, aí eles vão para cima mesmo. Então, quem não acompanha a política internacional fala, nossa, por que os russos estão tão agressivos ali com aquela questão da Ucrânia? É que a Ucrânia ali é muito perto de Moscou e muito perto da Rússia. Se a Ucrânia tivesse armas nucleares da OTAN ali, a Rússia poderia ser realmente destruída pela OTAN sem aviso prévio nenhum, porque não é, né, numa aliança militar você não se espera nada, pode ter ataques até ali. A gente pode estar normal, vivendo a vida normal, a OTAN destrói a Rússia, a gente acorda num dia e nem sabe o que aconteceu. Então, assim, coisa militar é séria, né? Eu, no meu canal, eu acertei a questão da guerra, porque tinha a movimentação de tropas, soldados russos, né? Então, para quem segue meu canal, vê que geralmente a maioria das minhas projeções eu acerto. Eu achava muito estranho ter 200 mil soldados russos na fronteira não ser um exercício militar, então eu falei aqui no meu canal que a probabilidade de guerra era muito grande. E agora eu digo a mesma coisa em relação a Taiwan. Eu digo que a China, a probabilidade é uns 65% de invadir Taiwan também, para invadir entre aspas, né? Porque a China considera Taiwan um território próprio. É uma questão meio complexa também. Não dá para ver quem está certo e quem está errado. Né? Taiwan vive de forma independente. O território foi devolvido do Reino Unido para a China. Teve uma negociação de que a China iria manter a liberdade ali, mas a Taiwan para a China é uma questão de honra ali. Quem se mete ali também, igual a questão da Ucrânia para a Rússia. Quem se mete ali, eles pegam pesado. Então, na minha opinião, Taiwan corre muito risco ali da China fazer um reagrupamento ali do próprio território ali, em 65% mais ou menos, na minha opinião. E a chance da OTAN não fazer nada, igual não fez com a Ucrânia, vão falar discurso, talvez até sanções contra a China, mas daí quando a China mostrar as caras mesmo, eu acho que as sanções não vão dar certo com a China. A China tem quase metade do mundo do lado deles, né? Então, assim, se os Estados Unidos e a Europa partir para a ignorância econômica mesmo, com sanções contra a China, é capaz da China partir para a ignorância também, fazer sanções contra os Estados Unidos e Europa. Metade África, Ásia e América Latina depende muito mais da China do que dos Estados Unidos e Europa ultimamente. Então, assim, a gente realmente, se a China falar, vamos invadir Taiwan, começou ali a mudança de eixo no mundo ali para a China, eu acho que é capaz da metade do mundo ficar a favor da China e eles conseguem recuperar Taiwan e na minha opinião 75 a chance da China invadir Taiwan é 65% na minha opinião aproximadamente. E a chance dos Estados Unidos e Europa não fazer nada igual não fez com a Ucrânia é em torno de 75% na minha opinião. Eles vão reagrupar Taiwan ali como território que já é da própria China e vai ser vai ser também muito rápido, né? É horrível, a gente pode estar num momento, a gente teve 70 anos sem guerras mundiais, né, totais, tiveram guerras num lugar ou outro, a Síria, sempre tiveram guerras na África, em alguns locais ali, mas guerra mundial é questão da guerra entre as principais potências. Isso a gente não estava vendo aí mais de 70 anos, mas agora parece que a Rússia e a China estão querendo se impor, os árabes também, o mundo árabe parece que está se tornando um poder muito importante também, porque os árabes sofreram muito com os europeus e com os americanos também. Na visão dos árabes, Estados Unidos e Europa são inimigos também, desde a época dos Templários, né, da época medieval, continua inimigo. Então eu acho que é bem provável que Estados Unidos, Rússia e os árabes se tornem ali um novo eixo mundial ali. E essa questão da Ucrânia e se invadir Taiwan pode ser o marco temporal aí dessa mudança de eixo. Vamos torcer para que não haja guerra mundial, né, que seria uma mudança ali de forma drástica. Eu acho que os Estados Unidos e a Europa não vão ficar assistindo a China e a Rússia dominar o mundo. Eles não vão ceder o bastão de forma assim
sem Estados Unidos tem maior probabilidade de cair atirando. Os americanos, eles são um povo muito guerreiro, eles estão acostumados com guerra, eles têm experiência em vários tipos de guerra, têm armamentos muito potentes, então eu não acho assim. Talvez o Biden assista a anexação da Ucrânia e Taiwan, mas isso não quer dizer que não possa haver uma guerra aí um pouco maior e mais para frente. Eu não digo agora, mas eu acho que os Estados Unidos, pelo poder militar que tem também, eles não vão ficar só assistindo a China e Rússia dominando o mundo, os árabes também não. E é isso, bem-vindo ao canal Chester News. Vamos torcer para essa guerra da Ucrânia acabar logo, né? Porque dá efeitos no mundo inteiro. As sanções que os Estados Unidos estão fazendo estão aumentando o valor do petróleo no mundo inteiro, causando uma apreensão mundial muito grande. Aqui no Brasil temos eleição presidencial esse ano também. O Brasil tem uma chance de ter uma estabilidade por causa disso também. E é isso. Tudo de bom aí para todos os Chester News, os seguidores mais antigos do canal. A gente tem ali quase 1000 pessoas, 1000 seguidores, mas tem jornalistas, tem pessoas muito importantes, diplomata, políticos. Inclusive em Brasília eu tenho um apelido que é a galinha que fala muito. Uma vez o ministro da Economia, o Paulo Guedes, tirou sarro, que eu fiz um vídeo tirando o sarro dele, ele respondeu lá que eu sou a galinha que fala muito. Chester News. Tem bastante gente em Brasília que vê meu canal, jornalistas importantes, economistas importantes também, amigos que eu conheço de forma virtual também. E é isso. Vamos ver aí o que acontece com essa guerra na Ucrânia e vamos torcer para que isso aí termine logo. Eu acho, na minha opinião, não é torcida nada, mas eu acho que o Zelensky já está mais disposto a negociar e o Putin também. Então aí eu acho que a questão da Ucrânia talvez aí tenha aí um desfecho favorável na questão da busca por um tratado de paz aí. Só do Zelensky concordar não entrar na OTAN, que já era uma das, assim, uma das maiores posições da Rússia era que a Ucrânia não entrasse na OTAN e parece que o Zelensky está disposto a abrir mão mesmo dessa questão da OTAN. E aí, se Deus quiser, isso daí termina o mais rápido possível. Um abraço a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Gostou, dá um like para ajudar na divulgação do vídeo. Se inscreva no canal para receber as melhores análises aí da política nacional e internacional.